Hoje em dia, é muito comum as pessoas se interessarem pelo valor calórico dos alimentos que estão ingerindo. Afinal, essa informação é encontrada no rótulo de qualquer produto alimentício e é importante para quem deseja perder ou ganhar peso. Mas você sabe dizer como se determina o valor calórico de um alimento? Essa pergunta, apesar de complexa, será esclarecida na aula de hoje, no qual discutiremos sobre o conteúdo calorífico. Para começarmos, a gente precisa entender sobre dois conceitos que muitas vezes são tratados como sinônimos. Calor e temperatura são coisas diferentes. O calor é uma energia em trânsito que flui de um corpo de maior temperatura para outro corpo de menor temperatura. E essa energia só pode ser transferida de um corpo para o outro, na forma de calor, se houver diferença de temperatura entre os corpos. Nunca o contrário. Lembre-se disso. O segundo conceito é a temperatura, que corresponde à medida estatística do nível de agitação das moléculas, ou seja, é uma medida dessa energia que nós chamamos de calor. Além disso, enquanto a temperatura não depende da massa do corpo, o calor depende. Quer um exemplo? Se medirmos a temperatura de qualquer massa de água fervente sob a pressão de 1 atm, o termômetro acusará 100 graus Celsius. Dessa forma, o calor fornecido por 2 litros de água fervente é maior do que o fornecido por 1 litro de água fervente. Esse calor é medido em calorias, que é uma unidade de energia, e o conceito de caloria nada mais é que a quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Só que a caloria é uma unidade de energia relativamente pequena. Por exemplo, a queima completa de 1 litro de gasolina pode liberar cerca de 7.750.000 calorias. Então, costuma-se trabalhar preferencialmente com quilocaloria. Dessa forma, 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias, o que fica muito mais simples. Uma caloria também equivale a 4,186 joules, outra unidade de energia. Logo, 1 quilocaloria corresponde a 4.186 quilojoules. Agora que já discutimos tópicos importantes para nossa aula, a gente pode retornar àquela pergunta inicial. Como se determina o valor calórico de um alimento? Como se sabe que 1 grama de carboidrato fornece 4,02 quilocalorias, 1 grama de proteína fornece 5,2 quilocalorias e 1 grama de gordura fornece 8,98 quilocalorias? Como surgiram esses valores? Nós sabemos que a quantidade de calorias depende da constituição do alimento. Assim, para determinarmos experimentalmente a quantidade de calor liberada pelo alimento e que poderá ser absorvida pelo organismo, nós utilizamos um aparelho denominado calorímetro. O mais utilizado é o calorímetro de água, conforme a figura. Esse aparelho é revestido por um material isolante para evitar a entrada ou saída de calor, assim como acontece na garrafa térmica. O alimento que será analisado, no caso, é a nossa batatinha, sendo colocado numa câmara de combustão que contém gás oxigênio e eletrodos. Esses eletrodos sofrem uma descarga elétrica e provocam sua ignição e a combustão da batata. A massa conhecida de água contida no calorímetro absorve o calor liberado pela batata queimada e um termômetro registra o aumento da temperatura da água, temperatura inicial e final. Além disso, ele contém um agitador que faz com que o sistema alcance o equilíbrio térmico mais rapidamente, já que ao colocar dois copos com diferentes temperaturas no interior de um calorímetro, acontecerá a troca de calor entre os mesmos até que o equilíbrio seja atingido. Na física, sabemos que a quantidade de calor Q, cedida ou recebida por um corpo, depende da massa m, da variação de temperatura ΔT e do calor específico do material que o constitui, C, valor tabelado determinado experimentalmente. Juntando tudo bonitinho, temos a seguinte fórmula: Q é igual a m vezes C vezes ΔT, onde Q corresponde ao calor cedido ou absorvido pela água, m corresponde à massa da água, C corresponde ao calor específico da água, que é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, ou 4,18 joules por grama grau Celsius, e ΔT, que é a variação da temperatura sofrida pela água, que é dada pela diminuição da temperatura final pela inicial, Tf menos Ti. O calor específico que comentamos é definido como a quantidade de calor que temos de fornecer ou retirar de 1 grama de substância para que varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Nessa tabela temos o calor específico de outras substâncias. Como podemos perceber, o álcool tem um calor específico de 0,6, o alumínio de 0,22 e o ferro de 0,11.
Dito isso, é importante saber que quanto menor o calor específico de uma substância, mais facilmente ela pode sofrer variações em sua temperatura. Mas vamos entender melhor isso. Quando você vai dar um rolê na praia durante o dia, a temperatura da água é inferior à temperatura da areia. Isso ocorre porque o calor específico da areia é bem menor que o da água. Logo, a quantidade de energia necessária para aquecer a areia é bem menor, e por isso seu aquecimento ocorre de maneira mais rápida. Durante a noite, a areia também perde energia mais facilmente que a água, esfriando-se mais rapidamente. Então, se utilizarmos, por exemplo, uma massa de 1 grama de carboidrato, como açúcar, e no calorímetro tiver 1000 gramas de água, e observarmos que ao final da reação a temperatura da água passou de 20 graus Celsius para 24 graus Celsius, ou seja, aumentou 4 graus Celsius, poderemos então chegar ao valor energético do açúcar. Logo, substituindo esses dados na fórmula que vimos anteriormente, temos Q igual a M vezes C vezes ΔT, ou seja, 1000 gramas vezes 1 caloria por grama grau Celsius vezes 24 menos 20 graus Celsius. Então, fazendo essa continha aí, nós temos como resultado 4.000 calorias por grama ou 4 quilocalorias por grama, que corresponde ao valor energético do carboidrato, o açúcar que a gente viu ainda há pouco. E passando para o Sistema Internacional de Unidades, nós sabemos que 1 quilocaloria equivale a 4,18 kJ e para 4 quilocalorias por grama, nós teremos como resultado 16,72 kJ por grama. Com isso, galera, terminamos nossa aula sobre o conteúdo calorífico por aqui. Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente se vê no próximo Química por Química.